Fala pessoal, eu sou o Juvenal e hoje eu vou explicar para vocês qual que é a minha visão com relação a essa queda gigantesca que está tendo no mercado, todo esse pânico generalizado e como é que eu estou vendo isso. Mas eu já adianto que eu estou bem tranquilo, eu vou dar o meu ponto de vista para vocês entenderem que tem muita coisa aí que não está sendo vista por muita gente do mercado, tá? Bom, primeiramente vamos entender o que aconteceu aí de curto prazo que movimentou esse impulsionamento de queda aí. A gente estava esperando o fim do shutdown dos Estados Unidos. Ele aconteceu, o que é uma coisa positiva para o mercado, que realmente é bom, precisava acontecer. Só que o mercado recebeu isso de uma forma completamente pessimista e totalmente bearish. Por quê? Com a divulgação da reabertura do governo, em vez deles divulgarem que eles iam entregar todos os relatórios de desemprego, todas as informações que a gente estava esperando, que o mercado estava sem informação já há mais de um mês, estavam esperando receber essas informações para o mercado ter clareza para poder tomar decisões e entender o que está acontecendo, eles divulgaram que eles não vão entregar os dados de desemprego. Isso causou um pânico generalizado. O mercado começou a reprecificar o corte de juros de dezembro, porque a princípio estava praticamente certo que a gente teria o corte de juros de dezembro. Só que aí depois que saiu isso, o mercado começou a repensar e reprecificar. Porém, tudo isso por enquanto é pânico. A gente não tem nenhuma confirmação de que não vai ter o corte de juros. Para falar a verdade, o mercado está até meio a meio. Mostrando aqui para vocês, ó, isso aqui está mudando muito, está mudando o tempo todo, mas a gente pode ver aqui que para redução está 44%, para manter o que está 55%. Só que está variando muito, tem horas do dia que está um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, então a gente está aí nesse meio a meio, ainda indeciso, o mercado está na dúvida se vai ter esse corte ou não. Isso é das maiores motivações para o mercado agora reprecificar e jogar o mercado para baixo, de curto prazo. Porém, tem muita coisa para acontecer. A gente está entrando aí numa fase onde, tecnicamente, por data, seria o fim de ciclo de cripto. Mas eu vou explicar para vocês porque eu acho que nem teve ciclo de cripto, nem teve bull run. A gente não teve bull run, a gente ainda está dentro do ciclo. Não estamos entrando em bear market, no meu ponto de vista, porque a gente nem teve bull market. A gente viu que o Bitcoin disparou nesses últimos anos, aí, principalmente no ano passado, né? O Bitcoin subiu bastante. Porém, o ouro também subiu, o mercado estava sem liquidez, só que ativos mais voltados para segurança, como ouro, Bitcoin, subiram. Só que esses ativos subiram igual o Bitcoin, porque colocaram ETF, muitas empresas começaram a adotar o Bitcoin, isso fez que entrasse uma liquidez direcional para ele. Enquanto todo o mercado desabando, se a gente vai ver altcoins, tudo, tá tudo em bear. Aí a gente vai ver a bolsa. Aí você consegue ver que a bolsa subiu. Mas a bolsa subiu por causa de algum setor específico, que é a inteligência artificial. Então aquilo está inflando com uma bolha, porque tem muito capital direcionado entrando ali. O M2 global está subindo, então a liquidez global está subindo, só que ela está direcional. A gente não está tendo um ciclo de bull run, porque a gente não tem liquidez no mercado. A gente passou esse ciclo inteiro com o Fed, com o QT, que é o quê? Ele está tirando liquidez do mercado, ele está tirando dinheiro do mercado, o Banco Central, mês a mês tirando dinheiro do mercado. E agora a gente vai iniciar um período onde ele vai parar de retirar dinheiro, muito provavelmente deve começar a colocar dinheiro em breve. Então, logicamente, não tem razão alguma para a gente pensar que a gente está entrando num ciclo de baixa, sendo que a gente nem teve uma bull run, salvo o Bitcoin, especificamente o ouro, que são ativos de segurança que subiram por motivos específicos. Você vê que o Bitcoin ele subiu degrau por degrau, gradativamente, com pouco drawdown, quedas aí no máximo de 30%, na faixa de 30%, o que é extremamente controlado, a gente não viu FOMO algum, porque foi uma adoção institucional, pouco a pouco, como um ativo de segurança. Não foi uma bull run. A bull run nem chegou. A bull run, eu imagino que ela vai chegar quando o QT parar, quando começar a entrar um pouco mais de estímulo no mercado e a gente tiver liquidez. Aí sim a gente vai ter uma bull run. E aí sim a gente vai ver os ativos menores dispararem e todo o mercado subir.
Só que nesse curto período, aí, nesse curto prazo, a gente tem ruídos. Então, o mercado está muito reativo, notícias, tudo, até por essa falta de liquidez, todo mundo fica muito desconfiado. O que pode acontecer? Será que o Fed vai cortar ou não? Então, causa esse medo, causa esse pânico. O mercado está um mercado de muito vai e vem aí no curto prazo, mas tudo isso é ruído. Vamos vir aqui para o gráfico do Bitcoin para entender algumas coisas de curto prazo que são importantes a gente olhar, que assim não dá para a gente descartar. Bom, basicamente no gráfico diário a gente consegue ver aqui a cruz da morte, né? É bem famosa, e a média de 50 cruzando para baixo da média de 200. Geralmente isso marca fundo de mercado, estresse de venda já máximo. E a gente teve aí esse estresse de venda, essa puxada aí no mercado ontem. Provavelmente impulsionada por vários fatores, mas também isso aqui tem ajudado aí, costuma fazer aí o fundo de mercado nesse ponto. Até aqui, tudo bem. O que é um pouco mais alerta, que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção? Na média de 50, no gráfico semanal. Essa média de 50, ela costuma ser um suporte muito importante em todos os ciclos de alta. Tanto que a gente vê no ciclo passado, ela fez suporte. Quando ela rompeu, conseguiu romper, a gente entrou em bear. Depois ele voltou, retestou, fez resistência e voltamos. E o mercado entrou em bear market. Então, isso daqui é um ponto que ele não pode ser descartado, ele não pode ser ignorado. Então, quem tem estratégias mais de curto prazo, está mais exposto ao risco, vale a pena, nesse momento, fazer um caixa, ter uma proteção, se precaver. Porque assim, a gente tem que analisar todo o macro, mas tem alguns pontos que são importantes aí, que são riscos que a gente tem que ponderar, né? Podem estar acontecendo coisas no mercado que a gente vai ver depois. Isso a gente pode causar uma puxada mais funda. Até porque muitos investidores, muitos fundos, muitos algoritmos trabalham com essa região. Então, muito provável, fechando isso aqui, tem uma grande chance desses algoritmos ativarem posições de saída. E se não tiver uma posição compradora de gente que está manipulando o mercado, tentando recuperar isso e virar esse mercado, a gente pode ver isso aqui indo mais para baixo, de uma forma rápida. Então, é momento que a gente tem que ficar de olho. Não vejo isso como entrar num ciclo de baixa, é algo definitivo que vai afundar, porém é algo que tem que ter uma atenção e não pode desconsiderar aí. A gente tem que aí colocar um caixa e se precaver para o que pode acontecer. De curto prazo, porque a situação aqui, quando a gente começou a entrar nesse bear market, a gente ficou semanas e semanas e semanas caindo, e meses, né, caindo, a gente estava entrando num ciclo de aperto monetário. O Fed estava parando a expansão de dinheiro e estava entrando num ciclo de redução. Então é justificável, nesse momento do ciclo passado, a gente acreditar que a gente entraria num ciclo de baixa. Só que nesse momento que a gente está passando agora, a gente está entrando num momento de ciclo de alta de liquidez. Então não tem razão para acreditar que isso daqui possa ser um bear market. Isso daqui pode ser sim uma queda, algo de curto prazo, sim. Isso aqui pode se manter por algumas semanas, sim. Porém, eu não consigo ver isso como algo prolongado com a liquidez que está para entrar. Outro ponto que é interessante a gente olhar aqui é a questão das altcoins. Porque vamos olhar altcoins específicas, aleatórias, só para a gente entender alguma coisa. Se a gente vê, igual essa altcoin aqui, a gente está nas mínimas. Se a gente voltar um pouco, o último pico que deu foi dezembro. Mas olha que coisa, dezembro estava em $140 essa altcoin. Agora a gente está na faixa de $30. Só para voltar para dezembro tem que fazer mais de 4 vezes, 4, 5 vezes. Quase 5 para chegar no preço de dezembro. Só que se a gente voltar para ver o pico histórico dela, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha onde está o pico da outra alt season quando a gente tinha liquidez. Estamos falando de $900, inúmeras vezes. Bem mais de 10x, mais de 20x para voltar no topo anterior. Isso nem para romper, para voltar.
Claro que eu não estou dizendo que essa altcoin ela vai voltar, tá? Mas essa situação está acontecendo com várias altcoins. Se a gente entrar aqui, essa outra altcoin aqui também, a gente consegue ver a mesma coisa. A gente teve um pico ali, teve um pico em maio, teve um pico em dezembro. Agora, o pico dela foi lá nos $90, lá em 2021, no ciclo de 2021. E olha, a gente está agora, $4,50 com um pico em 2021 de 91. Entende que um ciclo de bull run, a gente deveria passar o pico da out-season anterior. Não todas, tá? Por isso que assim, eu uso estratégias, algoritmos para entender quais são as melhores altcoins para o ciclo, porque a gente não tem como saber quais vão voltar para o topo. Mas o comportamento normal de um ciclo de bull run é que as altcoins passem os topos anteriores e disparem. A gente está numa assimetria incrível em altcoins agora. Tá tudo muito baixo. Então eu te pergunto, como é que a gente está entrando em bear market se já está em bear market há um ano as altcoins? Para onde vai? Você acredita que o mercado vai acabar? Vai sumir o mercado? Vai desaparecer? Vai acabar. Se continuar caindo, vai acabar o mercado. Então, o que eu consigo ver é, a gente nunca teve uma bull run. A gente está num ciclo de baixa. A gente teve o Bitcoin especificamente subindo por uma questão específica dele, pela questão dos ETFs, por uma questão institucional, mas o mercado inteiro está em bear. Se a gente entrar aqui na outra altcoin, a Link, uma altcoin boa, tá? Uma altcoin que tem relevância. Olha isso, está super baixo. Teve alguns picos aqui, ó, dezembro também de novo. O pico de dezembro foi $30, agora a gente está em 13, 14. Tem que mais que dobrar para voltar no pico de dezembro. E o pico dela total, né? O pico 2021 foi 52. E é uma altcoin. Essa tem realmente uma base. Ela tem uma grande chance de passar o pico anterior. E olha aqui, quantas vezes não tem que fazer para passar o pico do ciclo anterior? Então, nada está andando. Se a gente pegar aqui o Ethereum foi o único, porque é uma moeda muito grande, né? A gente nem consegue considerar isso uma shitcoin total, mas o Ethereum foi a única que ela atingiu o pico anterior, bateu, mas nem quebrou, nem rompeu, então ela nem fez máxima histórica. E estamos falando de Ethereum, que é uma moeda grande, gigante, que manda no mercado. Vamos pegar outra aqui, que isso aqui é a mãe das shitcoins, das meme coins. Essa aqui é a mãe delas. Vamos dizer que é a melhor dessas altcoins. Olha isso, olha o preço que a Shiba está. Lá na base, no mínimo. Para voltar para novembro, dezembro ali, olha quanto tem que ter. E olha o topo que ela fez no ciclo passado. Então, estamos falando de um negócio muito distante. Estamos nas mínimas. Então, o que eu vejo agora? É um momento importante para se proteger, ter um caixa? Sim, porque a gente tem que considerar vários fatores. A gente consegue ver uma janela aí de até curto, médio prazo bem positiva de liquidez. Porém, tem algumas coisas, como eu mostrei no gráfico do Bitcoin, que a gente não pode ignorar. Rompendo uma média importante, isso muitos algoritmos, muitas pessoas colocam aquilo como um ponto de saída. Isso pode gerar um medo grande no mercado e levar o mercado a níveis mais baixos. Mas a gente tem que ter aí uma clareza de enxergar como o mercado está, como está corrigido, como a simetria das altcoins estão boas nesse momento. Tá? Que fique claro, eu não estou falando para quem está assistindo isso comprar altcoins e alocar em altcoins e esperar. Existem estratégias para isso, o negócio é muito mais complexo do que parece, mas para a gente conseguir avaliar o mercado como um todo e entender que a gente não teve bull run, que não tem razão lógica para acreditar que a gente vai entrar num bear market agora. O Bitcoin pode entrar numa correção? Pode, porque ele subiu bastante. Mas a questão do Bitcoin, mas o mercado como um todo pode sofrer com isso? Provavelmente vai se o Bitcoin sofrer, mas não tira a assimetria que a gente tem e não tira o fato de a gente não ter tido bull run ainda. E isso para mim está 100% ligado com a liquidez que não tem no mercado. Outra coisa interessante da gente avaliar aqui é a questão do medo. Isso aqui tá muito louco, porque eu vi ontem, estava na casa de 15, 16, hoje de manhã já foi olhar, tomei um susto, já caiu para 10. Isso aqui é um medo muito grande do mercado.
isso daqui é um número muito baixo. Geralmente compras nesse nível mostram aí um grande potencial de ganho, porque é um nível muito, muito raro do mercado atingir. Então, assim, tem vários fatores aí que dizem que a gente está num momento muito possível de um fundo de queda, mas tem alguns fatores que a gente não pode desconsiderar, como o Bitcoin passando abaixo da média de 50 no semanal. Isso pode, como eu falei, ativar muitas posições de saída do mercado, porém não faz a gente desacreditar da bull run, faz na verdade eu acreditar mais ainda. Hoje, por incrível que pareça, eu estou muito mais otimista com a questão de alt-season, com a questão de liquidez do que eu estava antes, porque tá tão corrigido o mercado que qualquer coisinha que entrar ali, a gente faz inúmeras vezes nas altcoins, inúmeras vezes, e assim não precisa de muito. Então é só uma questão de quem está no mercado hoje ter um pouco de paciência, claro, com estratégia. Quem faz holding de Bitcoin, o investidor que segura Bitcoin, faz holding de longo prazo, 5, 10 anos, isso aí é ruído. Agora, quem tem estratégias mais agressivas, trabalha com altcoins, ou coisas nesse aspecto como eu, aí tem que ter algum tipo de estratégia, uma proteção, fazer um caixa, se proteger de possíveis riscos, porém a situação parece bem interessante, tá? No curto médio prazo. Então, a questão agora é não se desesperar, entender o que está acontecendo, entender que tem liquidez para entrar, avaliar os possíveis riscos do mercado e acompanhar. Eu acho que agora é um bom momento de acompanhar e ver o que está por vir. Mas esses indicadores de medo, ganância, como a gente está agora, só me fazem ficar mais otimistas com o mercado, vendo as altcoins nos preços que estão, com a simetria que está, do que de fato pessimista, achando que vamos entrar num ciclo que, no meu ponto de vista, a gente nem teve. Numa bull run que a gente nem teve. Não tem como a gente sair de algo que a gente nem entrou, entendeu? A gente nem entrou numa bull run, como é que vai acabar o ciclo? Como eu digo, a liquidez é uma das coisas mais importantes. Vamos aguardar, vamos acompanhar e eu vou atualizando vocês aí qualquer novidade.